Tá, agora vai. Bem-vindo ao canal Sabedoria Nerd. Finalmente a gente teve a notícia, a confirmação do filme solo da Viúva Negra, depois de tantos fãs da Viúva pedirem, depois de tanto sucesso que ela tem feito aí nos filmes dos Vingadores. At long last, it's lasting a little long, boys. E a atriz estava pedindo já desde 2012, né? Que ela queria um filme, né? Tava puxando já a história para um filme dela desde os primeiros Vingadores. E a Marvel meio que empurrando com a barriga, mesmo os fãs querendo. Se bem que não teve uma petição, né? Chamada petição, devia ter tido a petição. Vamos falar nesse vídeo como gostaríamos que fosse o filme da Viúva Negra, nossas ideias que pode ser incluída no universo cinematográfico da Marvel. A gente vai dar uma de roteirista Isso, aqui, né? Marvel contrata nós. A gente vai se basear aqui no nosso roteiro só do que foi mostrado no cinema. A gente viu bastante coisas dela, mas foi mostrado assim muito pincelado, assim, não falaram nada assim base, assim, origem, como foi no caso que cada um teve seu filme. Mas o Joss Whedon, que mostrou umas pinceladas nela naquela visão que a Feiticeira Escarlate botou em cada Vingador e na Viúva Negra também. E mostrou um pouquinho, né? Aqueles flashbacks meio confuso, assim. Só acho que quem entendeu um pouco mais já quem conhece a história dela entendeu ali o que rola. A gente sempre tem um insight assim, sobre o passado dela, um comentário, uma conversa. Por exemplo, no primeiro filme dos Vingadores tem aquela conversa lá sobre aquela missão de Budapeste, né? Onde que ela teve com o Gavião Arqueiro. Com o Gavião Arqueiro. Parece ser uma coisa ali já dela, incluída na SHIELD, tendo uma missão com o Gavião Arqueiro. Parece até que estamos em Budapeste outra vez. O que eu lembro de Budapeste é bem diferente. Também tem menção dela ter gratidão a ele, né, por alguma coisa que ele fez. A Nick Fury, que ela vê como pai, que também a gente vê isso no Capitão América, o Soldado Invernal, que tem aquela falsa morte, né, que ele mostra ela lá chorando. Não sei nem se ela já sabia que ele estava vivo ou não, né? Acho que mas ela não sabia, chorando. Não sei se vão resgatar o Soldado Invernal. O que tu acha? Que poderiam tirar do quadrinho Soldado Invernal? Não sei. Tem aquela cena no Guerra Civil que ela fala pra ele que ele poderia reconhecê-la, né? Fica a dúvida no ar, né? Será que eles já se conhecem? Porque nos quadrinhos ele participa do treinamento dela. Sim. Inclusive eles têm meio que um lancezinho ali que depois eles no futuro eles vão. A gente fez uma lista aí de coisas que a gente queria ver no filme e uma das primeiras coisas é que a gente quer que o filme seja para adultos. Isso, pode ser aproveitar a mesma pegada do Logan, do Deadpool e fazer o primeiro filme para adulto praticamente do universo cinematográfico da Marvel. A hora de aproveitar seria essa, né? Bota a Viúva Negra já, com toda essa botando sangue, inversão de gêneros aí de super-heróis que a Fox tem feito, no caso com Logan, com Deadpool, que mais? Não lembro agora. Novos Mutantes, que é só ano que vem, infelizmente. Aproveitando essa pegada de 18 anos, que poderiam inserir no filme da Viúva Negra, eles poderiam pegar um pouco desse lado de vilanesco que ela teve nos quadrinhos. Sim. Essa coisa pesada que ela teve. A história dela, ela ser órfã, ela perder a mãe dela, o treinamento dela que é mostrado. As cenas são pesadas, se você pausar, cada cena da visão dela é meio assim... Eu digo assim pra ela, pra personagem, assim, horrorizante, assim, o que ela passou. Parece meio de terror, né? Tem umas crianças com uma boca assim, aquele boca corredor, apagada. quando ela vai fazer, né, a esterilização que ela comenta com Bruce Banner. Que é um trauma pra ela. Sim, e tanto que, quando até a mulher do Gavião Arqueiro, esqueci o nome dela, ela comenta, Natasha, ela ficou muito abalada, o que aconteceu? Então, isso significa que o passado dela é muito traumático pra ela. Tanto que ela queria até fugir lá com o Bruce Banner. Que ela sente um peso dela falar até pro Bruce Banner no diálogo que eles têm, que eu sou um monstro também. Isso eu quero ver mais dela, assim, o passado dela, assim, esse passado obscuro, seria interessante eles mostrarem. Também que gostaríamos de ver no filme da Viúva Negra seria essa parte de espionagem, que foi abordada um pouquinho nos filmes da Marvel. Você é uma espiã, não é um soldado. Ela numa missão investigando... Sim, a primeira missão dela pela KGB seria interessante, ela com os russos, né? Como ela agia, como foi mudando o pensamento dela ali na espionagem. Ela infiltrada em algum lugar, disfarçada como espiã. Até porque, para lembrar em alguma cena dela, teve isso em 2012 em Vingadores, quando ela, no interrogatório que ela está sendo interrogada ali pelos soldados russos.
Aí ela vira o jogo, ela mostra que ela que tá interrogando eles. E também, lembrando de Soldado Invernal... Vira não, o jogo, ela tá no controle da situação o tempo todo, né? E também lembrando de Soldado Invernal, que eu espero que não seja spoiler que eu vou falar, acho que todo mundo já viu, na cena final que ela tá infiltrada também com uma máscara digital. Foi interessante aquilo, ele lembrou um pouco Missão Impossível. Eles colocavam aquelas máscaras, tudinho. Mostrou esse lado dela espiando, tudinho, né? Porque o Capitão América até brinca, eu não sei quando você tá falando a verdade, tudinho, porque ela sempre parece estar mentindo. Que isso é parte do lado de treinamento de espiã dela, por isso que ela parece sempre estar mentindo. Afinal de contas, ela é a maior super espiã do mundo, até redundante. Poderia se mostrar lá um pouco de uma missão, do treinamento e depois uma missão dela. Se for pra pegar alguns outros filmes assim, porque geralmente eles gostam de introduzir outros heróis da Marvel em filmes. Dava pra fazer assim, se for pra introduzir alguma coisa assim de espionagem, de ação, heróis que não tem tanto poder, assim, podia introduzir o Gavião Arqueiro, o Nick Fury, como foi introduzido no Homem-Aranha, de Volta ao Lar, que eu gosto da introdução do Tony Stark ali, que a gente pensou o tempo inteiro que ia ser o filme inteiro Homem de Ferro. That's not a hug, I'm just grabbing the door for you. I'm not there yet. Introduzir assim só por alto, sabe? Contato assim no final, uma cena assim, menção assim, que a gente saiba de onde vai dali pra frente, que não precise mostrar tudo. Se focar mais na história dela, ela sendo a protagonista, sem estar dividindo com outra, que já chega dela dividir, né? Dividir com outros heróis. E até porque é meio assim difícil estipular qual o tempo que seria, que ocorreria ali a história, porque a gente não sabe nada assim sobre ela, em que tempo ela viveu, porque a gente sabe nos quadrinhos que ela tem uma vida prolongada por conta daquele soro similar ao Capitão que ela tomou para ficar mais forte, para ter mais agilidade, para ter uma vida mais alongada, para ter essas habilidades melhoradas. Então, a gente não sabe, no contexto do cinematográfico da Marvel, quantos anos ela tem, como foi em Atômica, que é uma missão, no final lá da Guerra Fria, que é o contexto da queda do Muro de Berlim, pegar todo aquele contexto daquela época, toda a parte histórica e artística também, que é mostrada no filme, seria muito bacana aquele contexto da Guerra Fria, de espionagem. Até porque eles vão começar a fazer isso, né? Pelo menos no universo da Marvel, mas aproveitar mais ainda, porque foi introduzido já em Homem-Formiga, aquela cena ali no início, que é uma década eu gostei antiga. muito, eu gostei muito. O próprio Capitão América, que não tinha como fazer sem ser na década de 40, e foi interessante. E esqueci. E o filme da Capitã Marvel vai ser baseado na década de 90. Então por que não voltar um pouquinho mais na década de 80? Poderia também, Mayara, aproveitar ela já embutida já como Viúva Negra, já na missão dela. Sei lá, flashback, não sei. Não sei. Pode ser estilo Deadpool, né? Mostrando assim, ele contando e mostrando. Ou pode ser que nem da Mulher Maravilha, que é realmente uma volta, né? Ela relembrando todo o passado. E pode ser também o passado dela voltando. Pode ser alguma Viúva Negra, porque o que sabemos no quadrinho, ela meio que fugiu do programa Viúva Negra, que era pelo controle da KGB, da Rússia, tudinho, da União Soviética. Então vai que ficou algumas Viúvas Negras lá, né, ainda no controle, no programa, que é só para compartilhar a mesma coisa. No Soldado Invernal, no último filme, ele mostra que tinha outros Soldados Invernais. Sim. Então, só que eles estavam hibernando, no caso, e mortos, né? Ou não? Não, eles estavam hibernando. Não, estavam hibernando. Hibernando. Então vai que tem outras Viúvas Negras em atividade. Como a Natasha, assim. Só que a Natasha decidiu abandonar aquilo, não querer ser parte daquilo. A gente não sabe se o programa foi extinto ou não. Nunca comentaram. Porque, no caso, nos quadrinhos, ela tem. Ela tem uma... Não consegue, né? Uma arqui-inimiga. Ela tem uma arqui-inimiga e vilã, que é uma ex-Viúva Negra, ou Viúva Negra, não sei como é que eles vão adaptar. Negra, como eles vão adaptar. Nos quadrinhos, né? Que é a Helena Belova. Essa Viúva Negra voltando e relembrando todo o passado dela. Porque nos quadrinhos ela quer se tornar melhor. Ela tem essa rivalidade. Vamos imaginar o término de Vingadores de Guerra Infinita, parte 4, ela tem tocando a vida dela e volta esse passado para atormentar a vida dela e ela vai ter que resolver, né? Esse ponto lá no passado dela que ficou e apagar e resolver como é que vai ficar. Quem sabe, né? O embate de 2 Viúva Negra. Outra pergunta que eu gostaria que a Marvel respondesse nesse filme da Viúva Negra é o que é a Sala Vermelha? Como é o treinamento? Que foi mostrado só em... Olha a língua! Como é que elas são
capturadas, que pra mim é capturada, eles viram uma escrava, que elas não tinham liberdade, né? Se aquele caso desse, se ela foi uma bailarina ou não, porque nos quadrinhos ela não é bailarina. É memória implantada. É tudo uma memória implantada, se ela foi uma bailarina ou não, como era o convívio dela com as outras espiãs e o treinamento. Então é isso, esse é o filme que a gente gostaria de ver, pelo menos algumas coisas que a gente gostaria de ver no filme da Viúva Negra. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você quer acrescentar mais alguma coisa que você quer ver, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Deixa aquele like para ajudar muito. Se você está chegando agora, é o primeiro vídeo que você assiste, se inscreve, que isso ajuda muito. A gente vai botar muitos outros conteúdos. Conheça nosso Instagram, que está o endereço aí embaixo. Nossa página, vai lá, nos segue na nossa página. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vivido. Bienvenido, galera. Essa melhoria, né? É multilingüe. Welcome. My keep playing the left, the right, in the middle. I have one best